E estamos no mês de oração. Estamos orando à meia-noite. Que Deus possa assim abençoar a todos em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado, abençoa. Quem está próximo de você, diz para ele ou para ela assim: é um prazer estar aqui com você para louvar e adorar o Senhor. Abra o coração para a palavra do Senhor. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, como já tem falado. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse a Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu filho, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois, que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e
que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, que o Senhor possa nos abençoar com a Tua palavra agora, revelando-a ao nosso coração. Fala-nos, ó Deus, instrui a Tua igreja neste momento, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor, que nos instrui, que nos ensina, que nos mostra como devemos caminhar. E nós vemos aqui em Gênesis 24, uma situação interessante, que nos abençoa muito, que podemos até, se fôssemos dar um título para essa mensagem, seria Encontre com a sua Rebeca. Encontre com a sua Rebeca. Mas vamos verificar o que Deus faz para que haja este encontro de Isaac com a sua Rebeca. Porque às vezes você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo, pode até pensar que é fácil achar a sua Rebeca ou o seu Isaac. Simplesmente, seu olhar, agradar, ver que é bonita, ver que é bonito, ver que é uma pessoa saudável, isso é o suficiente. Talvez aos nossos olhos, esta é a análise que devemos fazer. Mas estamos totalmente enganados quanto a isso. E a palavra do Senhor nos prova isso. A palavra do Senhor nos mostra o que o Senhor faz para que Isaac encontre com a sua Rebeca. Veja bem, no versículo 1 do capítulo 24 diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Ou seja, sabemos, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7, Gênesis 12, versículo 7, nós sabemos que Deus faz uma promessa para Abraão. É Gênesis 12, versículo 1, viu, irmãos? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus faz uma promessa para Abraão. Veja bem, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Uma promessa que Deus faz até então a Abrão. E depois, logo em seguida, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Então me permitam dizer Abraão para que a gente possa entender melhor. Então Deus faz essa promessa dele sair do meio da sua parentela, da sua terra, ir para um lugar aonde ele nem imaginava onde era. Olha o que Deus faz: pega a sua família, sai do meio da sua parentela, sai dessa terra e vai. Eu vou te mostrar onde você tem que ir. E lá serás uma bênção.
te abençoarei, abençoarei seus descendentes, abençoarei todos aqueles que te abençoar, e também amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. A promessa de Deus para Abraão era uma promessa de vitória, uma promessa de crescimento, uma promessa de quem realmente iria se dar bem na vida, mas tinha um preço: sair do meio da sua parentela, do meio do seu povo, e ir para um lugar desconhecido, aonde nem ele sabia onde era. Mas o Senhor tinha uma promessa para Abraão, e Abraão vai para Canaã, aonde Abraão se estabelece, Abraão cresce, Abraão se torna um homem rico, Abraão se torna um homem de posses. Deus cumpre a promessa. Deus sempre cumpriu a promessa na vida de Abraão. Estava ali Abraão e Sara, que até então, no início, tinha o nome de Sarai. E Deus muda para Sara. Então Abraão e Sara estão ali, Abraão cumprindo a promessa, onde Deus fala que ele seria pai de muitas nações, um homem então conhecido. E Abraão tem ali seu percurso de vida, suas dificuldades, seus problemas. Sara não poderia ter filhos, e depois, na velhice, então Deus dá a Sara um filho. Aleluias. Deus dá a Sara Isaque. E nós vemos que Isaque tem o seu nascimento, Isaque cresce uma criança normal, mas havia uma promessa do Senhor para Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. E até que Sara tivesse um filho, isso demorou muitos anos. E eles já estavam velhos quando Isaque nasceu. E aqui nós chegamos no capítulo 24 novamente, aonde a palavra do Senhor diz que Abraão já estava velho. Por que que a palavra só menciona no capítulo 24 Abraão? Deveria de haver a descendência de Abraão, mas aqui fala Abraão já era velho, idoso. Por quê, irmãos? Porque no capítulo 23 fala sobre a morte de Sara. Então aqui Sara já não existia mais. Sara havia morrido, não tinha mais Sara. Eles estavam, talvez até no período de luto. Quando Abraão, então, toma essa decisão de chamar seu servo e fazer um juramento. Há algumas explicações sobre o fato de colocar a palma da mão, colocar a mão na coxa, debaixo da coxa, que não chegam no entendimento do porquê disto, deste costume. Mas sabemos do seguinte: ali se firmava um juramento, se firmava um contrato. Olha, eu vou cumprir com o que eu estou falando, eu vou cumprir com a minha palavra. Então, como diz o texto, um servo de Abraão, o mais velho da sua tribo, o que já estava cuidando de tudo para Abraão, talvez devido à sua idade, então esse servo estava cuidando de tudo, até que Isaque assumisse. E veja bem, estavam ali, aquele servo recebe uma instrução de Abraão, mas uma instrução que vem de Deus para Abraão. Porque quando Deus tirou Abraão da sua parentela, era o seguinte: não era para Abraão retornar para a sua parentela, porque a promessa de Deus para
Abraão estava em Canaã. A promessa tinha que cumprir em Canaã. Então Isaac iria ter a sua família em Canaã. Isaac não poderia retornar para a parentela do seu pai, para o meio dos seus parentes. Ele deveria de continuar em Canaã. Então o Senhor, Abraão diz para o seu servo: olha, vai lá, você vai cumprir com a sua palavra. E mediante ao ato de colocar a mão debaixo da coxa de Abraão e jurar que ele iria fazer isto, então ele vai até a parentela de Abraão, para encontrar ali uma donzela bonita, virgem, para Isaac, para que pudesse casar com Isaac. Então aqui está o texto bíblico, o resumo do texto bíblico. Foi lá, ele encontrou com Rebeca, como diz o texto, ele chegou com os camelos até o poço, deixou os camelos do lado de fora, estava ali aguardando, e ele faz uma oração ao Senhor. O servo de Abraão ora ao Senhor. Por isso que a gente diz o seguinte: olha, quando você quer namorar alguém, chama para a oração primeiro. Não chega pedindo, não. Convida o pastor para orar junto com você. Antes de você falar com ela ou ela falar com você, convida o pastor para orar junto com você, pagar esse preço de oração com você, para que venha a resposta de Deus, se é ou se não é, se é este Isaac, se é esta Rebeca. Então ele ora, fala com Deus, fala com o Senhor: Senhor, se aqui está a moça, a donzela, que é para o filho do meu Senhor, então, que ao chegar aqui, ela venha tirar água, e ela nos dê água, e dê água também para os meus camelos. Estou aqui resumindo, viu, irmãos? E veja bem, isso acontece, Rebeca chega lá, na hora de pegar a água para levar para casa, ela vê aquele homem ali, aquele senhor, e ela então oferece água para ele, e ele aceita, e ela então abaixa o seu cântaro e pega a água ali. E serve para aquele senhor, serve para aqueles homens que ali estavam, e vira e diz: olha, vou também servir os seus camelos. E ela faz justamente o que aquele homem orou, o pedido daquele homem, o servo de Abraão. Irmãos, aqui estava a confirmação da mulher que Deus separou para Isaac, sem conhecê-lo, sem saber para onde ela iria. E aqui me permitam então soltar a parte da casa do pai, onde eles vão para a casa do pai dela, conversam com ele, dão presentes, e ali eles estão então se alegrando com aquele momento, quando então o servo de Abraão fala: olha, eu preciso levar ela embora. E amanhã, de imediato, não houve tempo. Irmãos, que o Senhor possa falar o meu e o seu coração, como Ele disse e falou ao meu coração. Nós vemos aqui um pai que preocupa com a descendência dele e do seu filho. Um pai que então manda um servo buscar uma pretendente, mais uma esposa que iria amar a seu filho e ficar com ele. Então aqui nós entendemos, porque olha a situação.
Nós sabemos que o costume deles são totalmente diferentes do nosso. Aonde, vou dar um exemplo, meu filho mais velho, meu primogênito, ao nascer eu então já pegava e já como se diz, já entregava para uma família. Já virava e falava, olha, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um acordo. Meu filho nasceu, sua filha nasceu, vamos fazer um acordo. Quando meu filho chegar na idade do casamento, ele casa com a sua filha. Ok. Pronto. Fechado. E na idade do casamento, irmãos, frisem bem isso, por favor. Nós temos mania de pular essa etapa. E essa etapa é muito importante. A idade do casamento. Qual que é a idade do casamento? Para nós, ela praticamente não existe. Nós não estabelecemos idade. Eles estabelecem 30 anos. Um homem, um rapaz, com 30 anos, então ele está na hora de sair de casa para assumir uma família. Será que nós vemos jovens que nem com 30 anos têm condições de assumir uma família? Que não se preocupam com o seu futuro. Esse é um tempo para se preocupar com o seu futuro. É um tempo para você se preparar. É um tempo para você realmente ver o que você quer. É o tempo para você estudar. É o tempo para você aprender uma profissão. É o tempo para você montar seu pé de meia, para sair debaixo do teto do seu pai. Porque até então, nós somos mantidos, até casarmos, pelos nossos pais. São os nossos pais quem nos mantêm, porque é eles que mantêm a casa. São eles que construíram a casa é deles. Eles que mantêm a casa. Então, aí nós sabemos que nós somos mantidos por eles, mesmo se nós trabalhamos. Quando trabalhamos, às vezes nós trabalhamos, mas também não ajudamos nossos pais. Gastamos o que recebemos sem ajudar em casa. Então, estamos debaixo do teto do pai. Por isso que quando o pai fala assim, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você me deve respeito. Enquanto você estiver debaixo do meu teto. É por causa disso, irmão, você está ali, dependente do seu pai, por mais que você fala que não. Mas veja bem, ela estava ali, de repente, o que acontece? Opa, eu vou casar. E ela aceita o pedido. Se você ler o texto, você vai ver que o pai mais o irmão perguntam para ela se ela aceita. A mãe, ela fala, eu quero ir com eles, eu aceito o pedido que está sendo feito. Mas olha só, aqueles homens, quando eles saem e vão para a terra de Abraão, para encontrar com o familiar de Abraão, para que encontre uma esposa para o filho de Abraão, aqueles homens levam algo, eles levam presentes para a família. O que significa isso? Abraão está mandando com aqueles homens o seguinte recado: meu filho tem condição de manter a sua filha. Meu filho tem condição de sustentar uma casa. Meu filho tem condição de ter uma família. Irmãos, veja bem, hoje, na nossa sociedade, costuma o menino com 13, 14, 15 anos, 16, 17, 18, olhar para uma moça e falar assim, eu vou namorar ela. Mas ele esquece de um detalhe, pode até namorar, se os pais autorizarem, que depende da autorização dos pais. E é aí que começa o problema, que às vezes o pai não quer deixar, porque a moça é muito nova, o menino é muito novo,
e os pais não querem deixar, aí já começa a rebeldia, porque quer namorar, e os pais não querem deixar. Sabe por quê, irmãos? Porque não é hora, não é o momento de você encontrar a sua Rebeca. Imagina um menino hoje, a lei autoriza um rapaz a trabalhar depois dos 16 anos. Aí o menino com 12 anos, 14, 15, até com 16, quer namorar, mas nem trabalho tem ainda, nem profissão tem, não formou ainda, não estudou, está começando a estudar, está começando a pensar numa faculdade, dependendo da faculdade que ele vai estudar em muitos anos. Como namora, irmãos? Por isso que a nossa orientação, a orientação do Senhor é: espere a idade correta, a idade certa. Qual é? A idade que você tiver condições de comprar uma casa, tiver condições de manter uma família, a idade que você tiver condições de ter uma família, de ser um pai, de ser uma mãe. Às vezes é uma mãe, mas não sabe nem cuidar do filho. É o filho que tem que cuidar dela. É um pai que não sustenta a casa. É um pai que não quer trabalhar, porque não sabe trabalhar, não aprendeu a trabalhar. Então, quais são as etapas? O que Abraão fez? Abraão preparou Isaque para este momento. O momento de assumir uma família, o momento de ter uma esposa. Veja só, uma esposa, primeira coisa que aqueles homens observaram, e aqui, deixa eu voltar lá, primeira coisa que Abraão faz, e nós aprendemos, é: não deixe Isaque namorar alguém que esteja fora da nossa parentela. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, tanto o jovem quanto a moça quer namorar um rapaz que não tem nada a ver com a igreja, com a sua fé. Ou vai namorar uma moça que não quer nada. O rapaz arruma a namorada que não confessa a mesma fé. Qual é o problema? O problema é do jugo desigual. O problema é que você vai querer orar e ela não vai aceitar. Você vai querer orar e ele não vai aceitar. Você vai querer vir para a igreja e o outro não vai querer vir. Porque não é o que ele aprendeu. Não é o costume dele. Ele não tem o mesmo costume que o seu. Imagina, irmãos. Você casa com alguém que não tem o hábito de vir à igreja. Ele não vai vir à igreja. É uma briga, é uma luta, a gente sabe disso. Às vezes você quer que venha e ele não vem. E às vezes ainda não deixa você vir. Arruma outra coisa. Não, vamos lá ver mamãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sabe por quê? Porque não pertence ao mesmo, vamos assim dizer, né? Como Abraão fez, não pertence à mesma tribo. Não faz parte do seu meio. Ele não conhece o meio evangélico. Ela não conhece o meio evangélico. Então, nós vemos o seguinte: Abraão tomou cuidado com isso. Busca alguém na minha parentela, para que a descendência nossa, e que quando ela chegar aqui, ela vai estar acostumada com o nosso costume. Ela não vai ter dificuldade com nada. Ela vai ver que nós vestimos diferente, ela vai ver que não. Então, ela vai ver o seguinte: eles vestem igual a mim, eles falam a mesma linguagem que eu, eles oram para o mesmo Deus que eu. Amém? Vocês estão entendendo? Às vezes nós queremos pular etapas, queremos pular. Não, eu não preciso de estudar. Quem diz que ninguém precisa de estudar? Irmãos, hoje em dia,
Os idosos estão voltando para a faculdade. Imagina um adolescente, um jovem. Claro que você tem que estudar. Claro que você tem que fazer faculdade. Então faça projetos. Projeta a sua vida, até tantos anos eu vou estudar, vou fazer faculdade, vou formar, depois desta idade, então eu vou preocupar em arrumar uma esposa ou um esposo. Aprenda uma profissão primeiro, arruma um emprego, tenha condição, quando você vê, olhar e falar assim, agora eu tenho condições de manter uma família. Agora eu posso sair da casa do meu pai. Agora eu posso tirar aquela moça da casa do pai dela. Não é tirar de qualquer jeito. Não, eu alugo aí um barraco, eu alugo uma casa qualquer, eu faço... Não, irmãos, não é isto. Tudo bem, se você não tem condições de construir, vai casar então, mas aluga algo que dê o mesmo conforto para ela. O que nós aprendemos, o que eu sempre aprendi foi isto, que eu sempre tinha que dar para minha esposa o mesmo conforto que ela tinha na casa dos pais, ou melhor. E aqui também eu aprendo o seguinte, aqueles homens quando chegam ali para olhar, observar aquela moça, primeiramente eles observam a obediência dela. A humildade, foi lá, obedeceu, o senhor quer água, está aqui a água, não, eu tiro para o senhor não precisa vir aqui tirar não, fica tranquilo, eu vou tirar para o senhor. A humildade, como que ela tratou aqueles homens, a educação, ela fez o que tinha que ser feito, hospedou aqueles homens na casa dela, foi à frente, conversou com o pai, com o irmão, falou com ele, olha, está aqui os presentes que eles me deram, vai lá, traz eles para cá e deixa eles passarem a noite aqui. Quem não quer uma esposa dessa, irmãos? Que cuida daquele que está precisando de uma ajuda, uma esposa realmente educada, esperou o pai virar e falar para ela, olha, você quer ir com eles? Porque ela ouviu com certeza toda a conversa. E no final o pai, a mãe e o irmão viram para ela e, você quer ir com eles? Tem filho e filha que vão casar, nem agradece os pais pelo tempo que os aguentou lá, pela criação, pelo que fez por ele, nem agradece. É necessário, pastor? Não, mas é bom que o filho chega para o pai, o pai, mãe, obrigado, viu? Quero agradecer porque até aqui você me deu educação, eu aprendi muito, muito obrigado, agora eu vou tocar a minha vida e eu vou educar meus filhos. E a filha a mesma coisa, agradecer. Quantos fazem isso? Quer nem saber, irmãos, pega a trouxa e vai embora. E outra coisa, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos casar, não é amigar, não é juntar, não é união estável, é casar, irmãos. Comunhão de bens, para firmar o casamento, ficar uma coisa certa perante a Deus. Tem pessoas que além de fazer errado, ainda faz duas vezes, porque junta com uma pessoa que não é evangélica. Fez errado duas vezes. Não casou e ainda buscou alguém que não faz parte da sua tribo. Casamento misto. Até então não é um casamento, é uma amizade mista. Que não casou, acha que casou, mas não casou.
Então veja bem como que são as coisas. Procura a sua Rebeca, encontre o seu Isaac, mas faça conforme a direção de Deus. Faça a coisa certa, ore, verifica, será que eu estou no momento? Será que meu pai, minha mãe, como que eles vão pensar? O que que eles acham se eu começar a namorar agora? Será que está na hora? Será que é o momento certo? Será que eu estou pronto para assumir uma família? Irmãos, veja bem, uma pessoa com 12 anos, quando começa a namorar, eu estou pegando a idade baixa, bem baixa, 12 anos, ela vai casar quando? Aí vamos subir então, 15. Vai casar quando? Ainda não pode nem trabalhar, irmãos. Com 15 anos. Se fosse antigamente, muito antigamente, quando se podia trabalhar com 13, 12, 15 anos, a gente poderia até falar, não, mas ele já trabalha, tem muito tempo. Mas hoje não é permitido o rapaz trabalhar com essa idade. E veja bem, sabemos que a escolha da noiva e do noivo tem que ser uma escolha perfeita. Sabe por quê? Porque você vai fazer um voto para o resto da vida. Você vai ter aquela pessoa do seu lado o tempo todo. Você vai estar com aquela pessoa dia e noite. Você vai estar com ela, caminhando com ela, andando, traçando a sua vida, seus projetos, tudo que você vai fazer, seu esposo vai te acompanhar, tudo que ele for fazer, você vai acompanhá-lo. Então é uma pessoa que tem que te amar. A análise tem que ser qual? Nós já falamos sobre isso aqui, aquela que cuida dos pais, cuida da casa, é uma filha realmente obediente, obedece pai e mãe, cuida da casa, ajuda. A mesma coisa é o filho, é aquele que obedece, trabalha, ajuda em casa, ajuda pai e mãe, está sempre obedecendo à autoridade do pai, sim senhor, não senhor, sempre conversando. Então, observar essas coisas, porque aí você vai saber o seguinte: eu vou ter um excelente marido. Eu vou ter uma boa esposa, porque ela é uma boa filha. Que filha! Quando eu vou na casa dela, eu fico assim, eu acho tremendo o jeito que ela trata a mãe, o pai, os irmãos. Veja bem, por isso que os servos de Abraão, quando chegaram lá, ele fez o quê? Uma oração: Senhor, que seja essa. Por quê? Porque aí foi Deus quem escolheu. Porque ele não tinha tempo para analisar isso, irmãos. Essas questões, ele viu pouca coisa, mas foi o Senhor quem direcionou. E ele leva o texto bíblico, fala que Rebeca, ao encontrar com Isaac, o texto então diz que eles se casaram. E ela o amou. Ela cuidou dele, ela fez tudo o que ele pediu, com certeza. Essa é uma boa esposa. Então você quer escolher uma boa esposa? E veja bem, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 39, 40.
A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, que seja um homem de Deus. Não é porque morreu que aí pode casar com qualquer um, não. Que seja um homem de Deus para você. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém? Mas olha o que diz: será, porém, mais bem-aventurada, você estará melhor, você estará tranquila, se ficar assim, se não casar de novo, se optar por continuar viúva, você vai ficar melhor. Analisa, coloca na balança, observa. Eu acho que eu estou melhor. Eu acho. Mas, segundo o meu parecer, disse ele, também eu cuido que tenho o Espírito de Deus, ou seja, ele está falando da parte de Deus. Amém? Veja bem, mas olha só, se você casar, aguenta seu marido, aguenta sua esposa, viu? Ama realmente, suporta. Por isso que você tem que observar com quem você vai casar, tanto o homem quanto a mulher. Observa, vê se o camarada é bonzinho, que às vezes você está levando o Nabal para casa, você está sendo enganada. E se você levar um Nabal para casa, você vai sofrer. Nabal, ou turrão, ou homem difícil. A mulher que casou com ele teve que aguentar uma situação terrível, mas analisa bem, porque você não vai poder separar por qualquer coisa, não. Então, irmãos e irmãs, esse negócio de olho verde, cabelo liso, louro, forte, esbelto, né? Isso aí pode até funcionar para os seus olhos, mas às vezes não vai funcionar por muito tempo. Ele pode ser um bom marido? Sim. Ela pode ser uma boa esposa? Sim. Mas analisa bem, verifica direitinho, conversa com seu coração, fala com ele assim: vamos deixar o Senhor tocar aqui, vamos deixar o Senhor mudar. 2 Coríntios 6,14 diz assim: já estou acabando, viu, irmãos? Não vos prendais a um jugo desigual, não fique preso a quem não professa a mesma fé que você, a não ser, irmãos, que você converteu depois que você casou. Aí pode ser que sua esposa não queira converter, você não pode fazer nada. Você vai orar para que ela converta. Às vezes o seu marido não é convertido, então joelho no chão e oração. Joelho no chão, como dizem, joelho no chão, cara no pó e oração, para que Deus possa salvar sua esposa ou o marido. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, jovem, mocinha, arruma namorado ou namorada fora do corpo de Cristo, não. É jugo desigual. Cumpra a palavra.
Por quê? Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles não habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Com certeza nós vamos dar sequência, vamos ter a segunda parte desta mensagem. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Que você saiba o momento certo, a hora certa, cumpra, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Então, faça conforme a orientação de Deus para a sua vida. Busque em Deus sua Rebeca. Busque em Deus o seu Isaac. Espera, Deus vai te responder. Quanto a isso, se prepara, estuda, tenha uma profissão e se tenha condição de ter uma família. Aí sim, Deus vai te responder. Amém? Então, feche seus olhos. Você vai orar agora, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e pedindo a Deus, Deus, me dá instrução, me ensina. Nós que já somos casados, temos filhos, nós temos a obrigação de instruir nossos filhos. Nós temos a obrigação de caminhar com nossos filhos, de orientá-los o que eles devam fazer. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Deus poderoso, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós agradecemos, ó Deus.